Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, que hoje aqui ainda é dia. Meu nome é Tatiane, eu sou a mãe de Thomas Gael, meu filho de 2 anos e agora 6 meses que ainda não fala. Mas eu vou contar pra vocês uma surpresa, porque graças a Deus o desenvolvimento dele tá bem acelerado. Cada dia a mais ele vem se desenvolvendo. Hoje eu vou falar sobre a consulta, né, que eu fiz, as consultas do fonoaudiólogo, do exame que ele fez, o exame Bera, o exame auditivo para saber se ele tinha algum problema de audição, e as consultas e o desenvolvimento dele no dia a dia. Então, vamos lá. A consulta com a fono, ele já foi para fonoaudióloga 2 vezes e para terapeuta ocupacional. E assim, a primeira consulta ele ficou sozinho na sala com a fono. Ela pediu que ele ficasse com o Thomas na sala para ver o desenvolvimento dele, para ver como ele ia lidar sozinho com ela. E assim, pra mim foi impressionante, porque ele ficou 40 minutos na sala, eu fiquei agoniada, né? Porque eu tava do lado de fora e porque queria saber o que ela tava falando, o que ela tava fazendo com ele. E assim ela interagiu com ele. Na primeira consulta ela disse que ele foi um pouco tímido, mostrou alguns sons a ele dos animais e ele conseguiu sair da sala imitando alguns sons dos animais, né? Foi um cachorrinho, foi um pato e ele saiu imitando, falando comigo e ela deu até um papelzinho, um exercício para ele. E desse dia em diante ela deu uma palavrinha comigo e pediu que eu interagisse com ele, né? Que eu desenvolvesse mais com ele e observasse em que ele tem mais aptidão. E a gente descobriu que ele tem mais aptidão nos sons. A gente agora consegue interagir mais com ele. A gente vê que ele está se desenvolvendo mais. E a gente observa que quando a gente coloca ele na televisão para assistir, que a gente fica com ele, ele acaba imitando os sons dos animais porque a gente está ali interagindo. Então tem coisas que é uma via de mão dupla, né? Logo no início, com muitas pesquisas que a gente estava fazendo, disse que a TV e o celular é ruim para as crianças. Só que o que é que a gente está observando? É ruim para as crianças que os pais deixam as crianças sozinhos, né, na TV e vão fazer alguma outra atividade. Lógico que eu que sou mãe, sempre tenho alguma outra coisa para fazer. Mas o que é que eu faço? Eu procuro fazer minhas atividades e depois eu fico com o Thomas brincando. E se eu não tiver, eu deixo meu esposo, eu deixo minha mãe para ele poder interagir mais com a gente. No final eu vou postar alguns vídeos que eu sempre posto para vocês, mostrando que ele pega o microfone, ele fica cantando. Meu esposo gosta muito de ficar cantando no karaokê, sempre no final de semana que ele tá em casa. Então ele gosta de imitar. Ele não sabe ainda falar direito, mas a gente vê que com o nosso esforço, com a ajuda de Deus primeiramente, né, e o nosso esforço dentro de casa no dia a dia, a gente está conseguindo interagir mais com o Thomas, a gente tá vendo o desenvolvimento dele cada dia mais, graças a Deus. E foi isso que a terapeuta falou também, né? A terapeuta hoje, quando ele saiu, a gente foi hoje para a segunda consulta com a fono e a terapeuta. E o que foi que ela disse? Olha, ele já está tendo mais contato visual, o que é que vocês estão fazendo? Eu expliquei para ela que a gente está se dedicando mais, ele está tendo mais contato visual, ele procurou interagir mais, ele brincou, ele falou algumas palavrinhas do jeito dele, mas conseguiu falar. E graças a Deus passei para elas também que a gente fez o exame auditivo
para diagnosticar se ele tem algum problema de audição. E também, graças a Deus, ele não tem. Ele não é surdo. A gente fez esse exame, ele não é surdo. Ele escuta 100% nos 2 ouvidos. E passei para ela também que foi um pouco dificultoso no dia do exame, porque ele não ficou quieto. Coloca uns eletrodozinhos assim e aqui atrás do ouvidinho também. Coloca pra ver a porcentagem, né? Se ele tem algum déficit em alguns dos 2 ouvidos, e graças a Deus os 2 tá 100%. Então, logo no início foi ruim, porque ele não ficou quieto, ele chorou. Entrou eu e meu esposo na sala e ele ficou chorando muito. Aí o médico disse: olha, mãe e pai, a gente não vai conseguir fazer o exame dele muito agitado, porque a gente precisa que ele fique quietinho para a gente poder escutar, diagnosticar se tem alguma falha auditiva nele, alguma perca auditiva nele. E aí a gente saiu um pouco, ele pediu que a gente acalmasse ele e visse se colocasse ele para dormir. E ele não dormiu. Aí depois de um tempo a gente voltou, eu voltei para a sala e disse: ô doutor, vamos tentar mais uma vez. E assim, quando a gente coloca Deus na frente das coisas, tudo flui, né? E eu sentei, ele foi fechar a porta, ele já começou a chorar. Aí eu disse: pode deixar a porta aberta? Ele deixou a porta aberta. Aí eu fiquei na sala com o Thomas sentadinho, ouvindo a música no celular, cantando uma musiquinha que ele gosta, do pum, do pum, do xixi, que a gente fica ensinando a ele. E graças a Deus a gente conseguiu fazer o exame. Isso tudo eu passei para fono e para terapeuta, porque elas trabalham em equipe, né, para diagnosticar alguma falha, porque, como eu disse desde o início também, Thomas ele tá fazendo um tratamento com a fonoaudióloga, com a terapeuta ocupacional, com a psicóloga que a neuropediatra pediu para diagnosticar se Thomas tem algum tipo de autismo ou se tem algum tipo de realmente atraso na fala. E o que a gente vem percebendo no dia a dia, que realmente só é um atraso de fala, né? Eu sempre digo, se meu filho for autista, eu vou amá-lo de qualquer jeito, porque é meu filho, tanto eu, quanto minha mãe, quanto meu esposo, a gente vai abraçar. Mas a gente percebe que não é autismo, que é um atraso de fala, que com a intervenção a gente tá vendo ele progredindo, né? E a gente vem ajudando ele. Então, essa foi a segunda consulta que nós fizemos, né, com a fono e com a terapeuta. A gente vai ter mais uma outra consulta com a psicóloga também que ajuda a gente, a Vanessa. Ela faz sempre consultas online com a gente. E a gente vai tá vendo, né? E ele tá cada vez mais, né, brincando, cada vez mais se desenvolvendo, soltando palavrinhas diferentes. E elas perceberam no consultório hoje, a terapeuta e a fono. E assim, eu perguntei tanto a elas quanto ao médico que fez o exame auditivo dele sobre a tomografia computadorizada. Porque logo no início, algumas pessoas disseram que a tomografia computadorizada era um procedimento invasivo. Então eu fiquei com muito medo de fazer a tomografia computadorizada. Mas disseram que era um procedimento invasivo não por erro, né? Disseram que era um procedimento invasivo porque
É um procedimento invasivo a tomografia se for feita com contraste. E a de Thomas, ela não vai ser feita com contraste. A de Thomas só vai dar um sedativo para ele, porque quando ele vai fazer a tomografia computadorizada, ele vai precisar ficar no tubo, passar por aquele tubo, né? E ele tem que ficar quietinho. Então, como ele é criança, como ele é agitado, ele pode não ficar quieto. Então, a gente marcou já, agora no dia 12, o anestesiologista, que vai explicar pra gente passo a passo como é. E depois disso a gente vai marcar a tomografia computadorizada. Por via das dúvidas, é sempre bom, né? A gente, mãe, a gente sempre se preocupa. Então, tanto eu quanto meu esposo, a gente conversamos com a pediatra que acompanha ele também desde pequenininho, que é a doutora Silvia Agra, que ela ajuda bastante a gente. E ela também explicou que não é um procedimento perigoso e a gente vai fazer, a gente decidiu fazer. Então é isso. O desenvolvimento dele tá ótimo, graças a Deus. Olha, gente, se vocês tiverem um filho que tem algum tipo de atraso de fala, ou se vocês tiverem algum filho que tenha algum desenvolvimento que não está sendo adequado à idade do seu filho, procure um especialista, né? Procure um profissional que possa ajudar seu filho, porque os médicos estão aí para isso, né? Para nos ajudar. Se Deus colocou os médicos aqui na Terra, é porque para eles ajudarem a gente, né? Nós pais e mães que estão com algum tipo de dúvida em relação aos seus filhos. Thomas, ele vem brincando mais, ele escuta. Agora é quando a gente chama. Antes eu chamava Thomas mais de 10 vezes para Thomas escutar uma vez. E agora a gente chama uma ou duas vezes e ele já escuta. Uma outra coisa também que eu observei nele, disse que é ruim a criança ficar pegando o carrinho e girando a rodinha. Às vezes ele tá brincando e quando eu vejo que ele tá fazendo isso com o carrinho, eu pego e digo, é assim, Thomas, que se brinca? Ele automaticamente bota o carrinho no chão e faz a zoadinha, que é a zoada do carro. Alguns animais, ele já identifica o som, ele brinca com a gente, ele quer que a gente sente no chão. Tem uma musiquinha que é dançante, ele vai, pega a minha mão, pega a mão de meu esposo, quer que a gente brinque, pule. Então é muito bom. Tá sendo uma experiência para mim única, né? Por eu ser mãe de primeira viagem. Tem dias que, nossa, eu me desespero, eu choro. Eu digo, meu Deus, por que tanta demora? Por que todo esse tempo, né? Mas a gente não entende o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo, mas a gente tem que saber esperar, né? A gente tem que saber esperar, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é diferente. Eu sou diferente de você. Thomas é diferente de mim, por ele ser meu filho, mas ele é diferente. Então, eu tô respeitando o tempo dele, eu tô ajudando mais ele, eu tô tendo mais paciência, eu tô pedindo a Deus força todos os dias. Quando eu choro, eu enxugo minhas lágrimas e digo, Deus, eu vou conseguir porque eu sei que o Senhor tá comigo e eu sei que o meu filho vai falar. Assim como ele já está falando algumas coisinhas. Gente, é muito emocionante. Ontem eu tava com ele ouvindo algumas músicas com ele e tava passando a letra do alfabeto, né? A, E, I, O, U. Ele falou o A, E, I, O, U todinho. Tem horas que ele dá
uma coisa assim, ele começa a falar do jeito dele, começa a cantar. Tem um outro sonzinho, mami, mami, ele fala. Então é muito bom, é muito bom. É muito especial. Eu creio, acredito e confio que Deus colocou Thomas na minha vida, na vida da nossa família, por um propósito, para nos ajudar e a gente ajudar ele. E assim a gente está fazendo cada dia. Eu vou postar para vocês alguns vídeos que eu sempre posto no final. Ele brincando, ele cantando, ele correndo, né? E assim, eu agradeço a vocês, agradeço pelas orações, agradeço pelos comentários que sempre fazem nos vídeos. Agradeço por tudo e agradeço a Deus principalmente por estar aqui podendo falar de meu filho. E eu quero vir cada dia mais falar para vocês sobre o desenvolvimento dele. E eu vou falar. Vai ter um dia que eu vou dizer, gente, hoje o Thomas acordou falando. É muito bom. É muito gratificante. Agradeço muito a vocês, muito, muito. E a Deus por tudo. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. E essa semana eu posto mais um vídeo falando sobre a evolução do meu filho, o desenvolvimento da fala de meu filho. Um beijo, Deus abençoe. E eu sempre digo no final que tudo é possível ao que crê. Então eu creio, eu quero que você tenha fé, que você continue acreditando no seu potencial como mãe, como pai, como avó, como tia, como cuidadora, que você vai conseguir, né? Que a sua criança vai conseguir. Tudo depende de um tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas o tempo sempre chega. A chuva não dura para sempre. Vocês já viram uma tempestade ficar vários e vários dias? Uma hora ela vai parar. Uma hora vai parar de chover e o sol vai abrir. Não é isso? E assim é na nossa vida. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. E tudo vai acontecer no tempo de Deus. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Um beijão, fiquem com Deus. Vou postar os vídeos de Tonton agora para vocês verem. Tchau. Isso, filho. Escova os dentinhos. Isso. É assim que escovamos os dentes, escovamos os dentes, escovamos os dentes. É assim que escovamos os dentes pela manhã. O cavalo faz bastante. Eu faço parte da natureza. Eu sou o pum. A vaquinha o bebê faz bem baixinho. Eu sou o pum. O sol. Vai, Toninho. Escreve aí com Thomas. O sol, cadê o sol? Escreve, filho. Escreve. Sol. Eu decidi, não.
uma paciência. Dá um beijo.